Baseado em livro do escritor britânico Martin Amis, o filme dirigido pelo também britânico Jonathan Glazer apresenta a vida na residência de Rudolf Höss, simplesmente o oficial encarregado por viabilizar tecnicamente o programa de extermínio nazista. A zona de interesse era como chamavam a área de cerca de 40 quilômetros ao redor de Auschwitz, local no qual era realizada a triagem dos judeus capturados, determinando quem iria realizar trabalhos forçados e quem iria para as câmaras de gás. Com a família Ross morando em uma casa colada ao muro do campo de concentração, vivenciamos o dia a dia do comandante com sua esposa e seus filhos em momentos de paz, tranquilidade e satisfação pessoal, enquanto que, a poucos metros, seres humanos eram exterminados. Bem-vindos a mais uma Crítica Punk. Todo mundo, em algum momento, já deve ter passado pela experiência de presenciar uma pequena barbaridade proferida por acaso por alguém, seja em momentos em que estamos ouvindo uma conversa periférica, ou em uma conversa direta com um conhecido ou amigo, ou ainda ouvindo algum ministro religioso ou político. Nos perguntamos como alguém pode ter uma opinião preconceituosa tão forte, tão absurda, errada e proferida de maneira tão enérgica e segura, como se fosse uma verdade absoluta, comum, trivial. Zona de Interesse é como se fosse um filme de terror cósmico, com a casa funcionando como uma espécie de antiportal para o inferno. É como se a maldade estivesse impregnada em cada átomo daquela família que parece ter uma vida perfeita, de conto de fadas, mas alicerçada sob uma montanha de corpos. Tudo na residência Ross funciona como um relógio de extrema precisão, tendo inclusive peças humanas na sua estrutura. Quando o oficial chega em casa, um serviçal já recolhe suas botas sujas de sangue para limpar, enquanto outra prepara uma taça de bebida que já deve estar no local correto no momento certo para o brinde em frente à tropa. Empregados silenciosos que tentam passar despercebidos parecem objetos mecânicos totalmente dedicados ao bem-estar dos moradores do lugar. Quem já está envolvido em uma ação perversa parece não ter consciência da própria vilania. Aquilo está normalizado em sua vida, não causa mais choque, reflexão ou indecisão. A pessoa está incapaz de qualquer conscientização, pois é quase como se fosse um inimputável no sentido mental. Vive em um outro mundo, no qual ele é o perfeito, o correto e o justo. E é essa visão que ele projeta para o mundo real. É quando uma ideologia começa a moldar o mundo exterior. A insensibilidade inata da família Ross fica clara na relação de Hedwig com sua mãe, que vem passar alguns dias com a filha e os netos. A sogra de Ross, a princípio, fica encantada com o sucesso da filha, com um casamento feliz que se materializa em uma residência perfeita. Mas, ao passar alguns dias na casa, começa a ser afetada pela influência maligna que para no local. A fumaça das pessoas incineradas, o cheiro, a atmosfera perene de medo logo a consomem pouco a pouco. Em nenhum momento são apresentadas cenas de violência, mas, ainda assim, o espectador capta todos os sinais do que está ocorrendo ao redor. Sinais ora mais incisivos, como a fumaça das fornalhas subindo ao céu, sendo vista do jardim de casa. O lar que Hedwig ajudou a criar, o ninho perfeito de sua família, é uma utopia, uma espécie de sonho inversamente maligno que, mesmo durante o auge do nazismo, não funciona a contento, pois mesmo eles são contrariados pelo sistema que ajudaram a criar e que provoca fissuras na imagem de amor entre o casal Ross, provocando instabilidade em uma união que parecia perfeita. Esse pequeno recorte de um drama familiar mostra como os laços daquela família na verdade são frágeis, baseados apenas na opulência material e orgulho, não no amor. É uma residência de antivida, onde tudo é perfeito ao ponto de ser estéril. Os moradores na verdade são vampiros de almas, e encontrar seres humanos tão insensíveis ao sofrimento alheio, sem empatia alguma, é o que torna os Ross uma família de monstros, capaz de assustar mais que uma produção sobre psicopatas. Para um povo que se arvorava como modelo de perfeição física e mental da humanidade, quando vemos o oficial nazista despido em um momento em que tomava banho de rio com a família, notamos na verdade alguém excessivamente pálido, exalando fragilidade com um corpo sem definição, como um tipo de verme exposto ao sol. Ross recebe engenheiros em sua casa que o explicam como o novo sistema de cremação funciona. Impressiona a frieza e a normalidade com a qual tanto os técnicos quanto o oficial reagem à invenção cujo propósito é matar seres humanos em alta quantidade. A sogra do oficial Ross sufoca com o cheiro da morte que impregna a casa, vindo das fornalhas ao lado. Ela começa a entender a monstruosidade que se disfarça de família feliz. Cotação Punk para a Zona de Interesse, 8 de 10. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, considere deixar seu like e se inscrever no canal. É difícil encontrar títulos semelhantes a uma produção tão única quanto Zona de Interesse.
mas veremos alguns filmes que retratam a banalidade do mal. O Aprendiz. Um garoto descobre que seu vizinho é um criminoso de guerra nazista e o chantageia. Não o denunciará às autoridades, contanto que conte histórias dos campos de concentração alemães. À medida em que vai ouvindo as narrativas, o garoto vai se sentindo cada vez mais fascinado pelo nazismo. Dirigido por Bryan Singer, a produção é baseada em conto de Stephen King. Mostra como a maldade, ao invés de afastar, pode funcionar como um farol para algumas pessoas. A Fita Branca. Em uma vila alemã, pouco antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, crimes misteriosos começam a acontecer com os moradores. Corpos com sinais de tortura, incêndios, suicídios que não parecem suicídios. Tudo leva a crer que os responsáveis são as crianças do lugar. Vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes, este filme do diretor Michael Haneke explora a maldade inata de onde se espera inocência, pureza e obediência. Speak No Evil. Duas famílias fazem amizade durante uma viagem de férias. Uma delas convida a outra para visitar sua casa posteriormente. Ao aceitarem a hospitalidade, começam a perceber que aquelas pessoas têm um comportamento diferente, começando uma escalada de hostilidades que desabam para uma violência sem explicação, apenas pelo prazer. Até a próxima Crítica Punk!